Saudações, viajantes pelas eras. Dizem os antigos que a guerra de Troia não começou com uma espada, mas com um olhar. Um olhar tão intenso que atravessou reinos, alianças e juramentos e incendiou o mundo. É como se tudo ao redor pegasse fogo. Essa é a história incrível de como um amor proibido levou à queda de uma das maiores civilizações da antiguidade. Helena, filha de Zeus, era conhecida como a mulher mais linda do mundo. Ela era casada com Menelau, o rei forte e famoso de Esparta. Mas o destino, sempre caprichoso e às vezes cruel, colocou em seu caminho Paris, príncipe de Troia, jovem e impetuoso, agraciado pelos deuses com uma beleza que rivalizava com a sua vaidade. A semente da discórdia, no entanto, foi plantada muito antes, em um grandioso banquete celestial. Eris, a deusa da discórdia, furiosa por não ter sido convidada, lançou sobre a mesa uma maçã dourada com uma inscrição simples, mas explosiva: a mais bela. 3 deusas imediatamente reivindicaram o título. Hera, a rainha dos deuses, Atena, a deusa da sabedoria, e Afrodite, a deusa do amor. Para resolver a disputa, Zeus ordenou que um mortal fizesse o julgamento: o jovem príncipe troiano, Paris. Cada deusa lhe ofereceu um suborno irresistível. Hera prometeu-lhe o poder sobre vastos reinos. Atena ofereceu-lhe sabedoria e glória na guerra. Mas Afrodite, com um sorriso conhecedor, prometeu-lhe o amor da mulher mais bela do mundo. E assim Paris entregou a maçã a Afrodite, selando, sem saber, o trágico destino de sua cidade. Com a ajuda da deusa do amor, Paris viajou até a Grécia. Ele foi recebido como hóspede de honra no palácio de Menelau, em Esparta. Mas ali, diante da beleza estonteante de Helena, os juramentos sagrados da hospitalidade e do casamento se dissolveram como névoa. Enfeitiçados um pelo outro, eles fugiram juntos para Troia, levando consigo não apenas o coração de uma rainha, mas também o orgulho e a honra de um rei espartano. Quando Menelau descobriu a traição, seu grito de fúria ecoou por toda a Grécia. Seu irmão, Agamemnon, o poderoso rei de Micenas, não hesitou. Ele convocou todos os príncipes e heróis da Hélade, que anos antes haviam jurado proteger o casamento de Helena. O objetivo era claro: recuperar a rainha e restaurar a honra grega, custasse o que custasse. 1000 navios, uma frota como o mundo nunca antes vira, zarparam em direção a Troia. O vento que inflava suas velas anunciava o início de uma longa e sangrenta era. Do outro lado do mar Egeu, Troia, a cidade dourada do rei Príamo, erguia-se orgulhosa e imponente. Suas muralhas, segundo a lenda, haviam sido construídas pelos próprios deuses Poseidon e Apolo, e eram tidas como intransponíveis. O velho rei Príamo recebeu seu filho Paris de volta com alegria, sem imaginar que o amor que ele trazia consigo era, na verdade, o prenúncio da destruição de seu reino. Os gregos aportaram na costa e cercaram a cidade, exigindo a devolução imediata de Helena. Príamo, por orgulho e amor ao filho, recusou, e assim começou o cerco. Foram 10 longos anos de guerra, 10 anos de atos incríveis de bravura, de uma crueldade sem limites e de um desespero que consumia ambos os lados. Nesse campo de batalha, heróis gregos como o furioso Ájax, o valente Diomedes e, claro, o incomparável Aquiles tornaram-se lendas vivas. Mas a glória sempre cobra um preço alto. Os deuses do Olimpo observavam tudo, divididos em suas lealdades. Atena e Hera apoiavam os gregos, enquanto Afrodite e Apolo protegiam os troianos. Homens e deuses lutavam lado a lado, e o mundo antigo tremia sob o peso daquela guerra épica. O ponto de virada parecia ter chegado quando Aquiles, o mais temido de todos os guerreiros, enfrentou e matou Heitor, o nobre príncipe de Troia e o maior protetor de sua cidade. A dor da perda de Heitor
abalou as muralhas de Troia mais do que qualquer arma grega. Mas nem mesmo o invencível Aquiles pôde escapar de seu destino. Guiado pelo deus Apolo, uma flecha disparada pelo próprio Paris encontrou seu único ponto vulnerável: o calcanhar. Com a morte de seu maior herói, a esperança dos gregos começou a se esvair. Mas entre eles havia um homem cuja maior arma não era a lança, e sim a mente: Ulisses, o astuto rei de Ítaca. Ele compreendeu que Troia não seria vencida pela força bruta, mas pela inteligência e pelo engano. E assim, ele concebeu um plano audacioso. Enquanto os exércitos troianos celebravam o que parecia ser a retirada dos gregos, Ulisses ordenou a construção de algo nunca visto: um gigantesco cavalo de madeira, oco por dentro, que foi deixado diante das muralhas de Troia. Os gregos fingiram partir em seus navios, deixando o cavalo para trás como uma suposta oferta aos deuses pela sua viagem segura de volta, um símbolo de sua rendição. A cidade, exausta por uma década de guerra, mas agora cheia de esperança, caiu na armadilha. Paris sentia-se inseguro, mas foi ignorado. Cassandra, a filha de Príamo e sacerdotisa de Apolo, chorava em desespero. Ela tinha o incrível dom da profecia, mas ao mesmo tempo a triste maldição de nunca ser acreditada. É como se ela visse o futuro, mas ninguém a ouvisse. "Não tragam o cavalo para dentro", ela gritava, prevendo a ruína. Mas sua voz foi abafada pelo som das trombetas da vitória e pelo júbilo do povo. Em festa, os troianos derrubaram parte de seus próprios portões para arrastar o enorme cavalo para o coração da cidade. A celebração durou até tarde da noite. Quando o vinho finalmente adormeceu os guardas e a cidade inteira mergulhou em um sono profundo, uma portinhola secreta no ventre do cavalo se abriu. De seu interior, desceram guerreiros silenciosos como fantasmas: Ulisses, o próprio Menelau e os melhores soldados gregos. Eles correram para os portões, dominaram os poucos guardas restantes e os abriram. O exército grego, que havia apenas se escondido atrás de uma ilha próxima, retornou sob o manto da escuridão e invadiu a cidade indefesa. O que se seguiu foi um massacre. Troia, a orgulhosa cidade dourada, foi tomada pelo fogo e pela espada. Templos magníficos ruíram, palácios arderam em chamas, e os deuses, agora impotentes, observaram a cidade que fora sua glória se transformar em um monte de cinzas e escombros. Helena foi encontrada por Menelau, em meio às sombras do palácio em chamas, ainda bela e serena, como se a destruição ao seu redor não a tocasse. Ele ergueu sua espada, pronto para se vingar da mulher que causou 10 anos de sofrimento. Mas, ao olhá-la nos olhos, o ódio deu lugar à lembrança do amor que um dia sentiram, e ele a poupou, levando-a de volta para Esparta. No meio das ruínas fumegantes, restava apenas o som das chamas e o eco das lamentações. O cavalo de madeira, aquele símbolo de engenho e traição, tornou-se o ícone eterno de um povo vencido e de uma civilização perdida para sempre. Mas do sangue e das cinzas de Troia nasceria um novo futuro. Um sobrevivente, o herói Enéas, guiado pelos deuses, conseguiu fugir com um pequeno grupo de troianos. Sua jornada o levaria a fundar uma nova cidade em uma terra distante, uma cidade chamada Roma, o futuro império que herdaria tanto a glória quanto a trágica memória de Troia. E assim, a guerra que começou por um olhar de amor terminou em um mar de cinzas. Mas a paixão, a honra, a coragem e a astúcia dos homens e mulheres daquela era se transformaram em uma lenda imortal. Uma história que nos ensina que nenhuma muralha é verdadeiramente eterna e nenhum coração é completamente invencível. Pois até mesmo as cidades erguidas pelos deuses podem cair diante de um simples presente. Obrigado por assistir a essa jornada pela história e pela mitologia.
Deixe aqui nos comentários quem você considera o principal culpado por esta guerra. Se você gostou, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder as próximas lendas que vamos desvendar juntos. Até a próxima viagem pelas eras.